Olá, amigos. É com grande alegria que estamos aqui reunidos novamente, em nome do Pai Maior, nesse Evangelho online. Lembrando que nosso Evangelho é organizado pelo Grupo Espírito Casa do Caminho, localizado na Rua Estado de Israel, número 59, na Vila Mariana, em São Paulo. Então agora, vamos nos desligando de todo o exterior, procurando nos desconectar de todos os aparelhos eletrônicos e nos ligando ao nosso interior, buscando uma posição confortável e silenciando os barulhos, os ruídos externos. Respirando profundamente e trazendo a imagem da nossa amada Casa do Caminho em nossa mente. Nos ligando aos nossos mentores individuais, aos mentores da nossa casa, principalmente a Itaporã, e em nossa mente novamente, trazendo a imagem do nosso irmão, do nosso Cristo, do nosso amado Jesus. E com ele nos ligando e proferindo a oração ao nosso Pai, com calor em nossos corações. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o nosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Agora então, a Selma nos trará sua palestra, fruto dos seus estudos, do seu trabalho. Seja bem-vinda, Selma. Obrigada. Bom dia a todos. O nosso tema de hoje diz respeito ao capítulo 7º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pobres de espírito. E a nossa reflexão será sobre o item 13, Missão do homem inteligente na Terra. Naqueles tempos, na Palestina, Jesus, em suas caminhadas, nos legou muitos ensinamentos. E eu gostaria de recordar, nesta passagem, o que ele disse em Mateus 9, 25, capítulo 9, versículo 25, que diz assim: graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos humildes. Os instrutores espirituais nos esclarecem, 18 séculos depois, através de Kardec,
que os simples e humildes seriam os pobres em espírito, que se humilhavam diante de Deus e não se consideravam superiores a ninguém. Os doutos naquela época eram os sábios, os doutos e prudentes. Eram orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano e se julgavam prudentes, porque negavam a Deus e o tratavam de igual para igual. Isso quando não se recusavam a admiti-lo. Deus deixa aos sábios a pesquisa dos segredos da terra e revela aos simples e aos humildes os segredos do céu, que diante dele esses humildes se prostram. Na balança divina, todos os homens são iguais. Só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Então, com essa exortação de Jesus, que vem nos esclarecer sobre a humildade e sobre o orgulho, humildade, a virtude que buscamos conquistar, e orgulho, o defeito da humanidade. Nós vamos então refletir com base nessa exortação, nessa explicação e esclarecimento dos instrutores espirituais através de Kardec, sobre o item 13. Missão do homem inteligente na Terra. Missão. Missão seria uma incumbência. Mas a missão espiritual, ela é encarada como um encargo, uma responsabilidade, um compromisso que nós, espíritos eternos, firmamos antes de reencarnar, com a finalidade de nos aprimorarmos em conhecimento, em intelectualidade, mas principalmente na nossa moral, nos nossos valores, nas nossas virtudes, naquilo que traduz a essência e a natureza do nosso espírito. No Livro dos Espíritos, na pergunta 192, Kardec pergunta aos instrutores: por uma conduta perfeita, podemos vencer já nesta vida todos os graus e nos tornar espíritos puros, sem passar pelos intermediários? E os instrutores respondem: não. Pois que o homem julga perfeito, o que o homem julga perfeito, está longe da perfeição. Há qualidades que ele desconhece e nem pode compreender. E dizem que, além disso, o espírito deve adiantar-se em conhecimento e moralidade. E se ele não progrediu num sentido, é necessário que o faça no outro para chegar ao alto da escala. Então, a doutrina, os instrutores espirituais, vêm nos alertar para as nossas duas asas evolutivas: a asa do conhecimento e a asa da moral, aquela que nos eleva em igualdade na nossa trajetória evolutiva. Portanto, quando nós
entendemos a missão espiritual como um encargo, não importa qual seja o tamanho dessa missão espiritual, porque a cada um será sempre dado de acordo com as suas possibilidades, com as suas condições, com a sua natureza. Então, jamais será levada à nossa conta uma carga maior do que aquela que nós tenhamos condições de carregar. Mas, com certeza, essa missão diz respeito a essas nossas duas asas, a asa intelectual e a asa moral. Quando elas plainarem na mesma altura, o nosso voo será mais iluminado. E, além de entendermos o que seja a missão e a missão espiritual, vamos lembrar que a inteligência, segundo está no Livro dos Espíritos, na pergunta 72A, é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Na pergunta 75A do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: por que a razão não é sempre um guia infalível? E os instrutores respondem: ela seria infalível se não existisse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. A razão permite ao homem escolher, dando-lhe o livre arbítrio. Então, por aí nós vemos toda a argumentação que a doutrina nos oferece para que nós possamos reconhecer em nós a nossa missão espiritual. De homens inteligentes, dotados do princípio inteligente na Terra. Neste planeta onde estamos situados e que se traduz ainda de inferioridade, de suscetibilidades, de fraqueza moral, nos convidando para que a nossa missão espiritual traduza em nós mesmos a qualidade, a elevação, tanto intelectiva quanto moral. E essa passagem nos é trazida pelo espírito Ferdinando, em Bordeaux, 1862. E ele nos diz: não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Então, ele nos traz a nossa realidade. Ele nos traz o convite para que possamos refletir que ainda somos, sim, muito imperfeitos, que temos muito a conquistar. E com essa noção, com esse conhecimento de nós mesmos, de onde estamos situados pelos desígnios superiores, nos faz reconhecer o quanto ainda temos que aprender, que conquistar, que evoluir, para que as nossas duas asas possam plainar em igualdade, facilitando-nos a escala evolutiva
do nosso espírito. Espírito eterno, que não precisa e não consegue realizar grandes saltos na sua evolução, mas que precisa sim se dispor a aceitar a sua pequenez diante do universo, diante da grandeza de Deus, diante da inteligência suprema, diante da misericórdia divina, porque somos parcos de compaixão, somos parcos de amor e nos julgamos muito grandes no nosso intelecto. Ferdinando, então, vem dizer que ainda que qualquer um de nós se considere uma sumidade em inteligência neste planeta, nenhum direito teríamos de nos envaidecer. Se Deus, em seus desígnios, nos fez nascer num meio onde pudemos desenvolver a nossa inteligência, é que quer que nós a utilizemos para o bem de todos. Isso significa que haveremos de construir em nós mesmos a importância de amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos, de fazermos ao nosso próximo aquilo que nós gostaríamos de receber dele, em amor, em compaixão, em misericórdia, em benevolência, em indulgência, em perdão. E assim estaremos reconhecendo que somos todos aprendizes nesta escola que se chama Terra. Neste planeta que nos acolheu com vistas à nossa evolução, especialmente nos tempos de hoje. A evolução que se presta é a moral. Ferdinando ainda nos diz que se Deus nos dá um instrumento para nos desenvolver, que é a nossa inteligência, nós teremos que fazer com que as inteligências retardatárias se aproximem dele e se conduzam a ele. Portanto, essa é a nossa missão espiritual na Terra. Cada passo que dermos na nossa trajetória evolutiva, haveremos de oferecer as nossas mãos para todos aqueles que estiverem atrás de nós. Porque cada um desperta no momento certo, na hora certa. E nós, que estivermos adiante daqueles que se encontram atrás, precisamos e temos o dever de acolhê-los, de fazer com que se realize o bem de todos, de aproximá-los e de conduzi-los a Deus, a inteligência suprema do universo, que é também o amor supremo. E aí, então, Ferdinando nos diz que a inteligência é rica de mérito para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Isso significa que os instrutores espirituais vêm nos revelar
como devemos empregar a nossa inteligência. Não no egoísmo, no orgulho da sapiência, não na vaidade daquilo que já pudemos conquistar, mas na humildade de reconhecer a nossa pequenez e de oferecer ao nosso irmão do caminho todas as nossas possibilidades de realização para o bem comum. Esse é o convite. E ele diz que muitos a tornam instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. Porque tudo aquilo que fazemos ao outro, pela lei magna da ação e da reação, estará atingindo primeiramente a nós mesmos. A nossa soberba, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a nossa sensação de sermos superiores, depõe contra nós mesmos, prejudica a nossa própria evolução. Não seremos felizes enquanto houver uma lágrima na terra. Não avançaremos os nossos passos evolutivos enquanto tivermos ignorando que somos responsáveis uns pelos outros, que precisamos nos ajudar, nos amparar, nos fraternizar e nos solidarizar no nosso processo evolutivo. Então, para nós concluirmos esta reflexão tão importante sobre a missão do homem inteligente na Terra, eu trouxe uma mensagem que está no livro Em Torno do Mestre, de Vinícius, desculpe, e que diz assim: se és grande, lembra-te dos pequenos. Se és forte, ampara os fracos. Se és poderoso, defende os humildes. Se és rico, pensa nos pobres e famintos. Se és bom, amisera-te dos maus. Se és justo, compadece-te dos iníquos. Se és sábio, interessa-te pelos ignorantes. Se és puro, apieda-te dos viciados. Se és livre, condói-te dos escravos. Se estás com Deus e conheces, deplora e penaliza-te dos que o desconhecem e não percebem a sua presença. Se, porém, não te lembras dos pequenos, nem ampara os fracos, nem defendes os humildes, nem pensas nos pobres, nem te amiseras dos maus, nem te compadeces dos viciados, nem te condóis dos escravos, nem deploras, nem te penalizas dos que desconhecem Deus, realmente não és grande, nem forte, nem poderoso, nem rico, nem bom, nem justo, nem sábio, nem puro, nem livre. E, finalmente, é verdade, não é verdade tampouco que conheces a Deus e sentes a sua divina presença. Que possamos, assim, refletir sobre a nossa missão espiritual, moral,
perante o nosso próximo, oferecendo-nos a oportunidade de crescimento e evolução, através do amparo, da solidariedade, da fraternidade, que temos o dever de oferecer àqueles que, na sua ignorância, ainda não conhecem a Deus, não aceitam a sua grandeza, a sua suprema inteligência e o seu supremo amor. Obrigada a todos. E agora, então, queridos amigos, companheiros de jornada, é chegado o momento de nós nos unirmos de mente e coração, doando amor através do nosso pensamento elevado. Vamos respirando calma e profundamente e vamos nos irmanando no mais profundo sentimento fraterno. Amados, vibremos. Paz para o planeta Terra e fraternidade entre todos os povos e nações. Para todos os governantes do planeta, vibremos sabedoria, responsabilidade e amor. Sustentação para os homens de bem em suas missões em todo o orbe terrestre. Muita fé e proteção espiritual para todos os brasileiros. E nesse momento, vamos vibrando por todos os enfermos do corpo e da alma. Saúde para o corpo e para o espírito. Compaixão para aqueles que ainda não estão no caminho do bem. Vamos vibrando amparo e proteção para todas as crianças e os idosos. Vibrando discernimento aos jovens. Vamos vibrando a sustentação para a nossa amada Casa do Caminho, todos os seus trabalhadores e as suas obras sociais. Vamos vibrando proteção espiritual para todos os nomes que estão na nossa urna de vibrações e todos os necessitados que vierem à nossa mente neste momento. E neste momento tão especial, é muito importante vibrar a união em todos os núcleos familiares, que todos os lares sejam abençoados, protegidos. Vamos vibrando por nós agora, pedindo a Jesus que fortaleça em nossos corações o amor do Cristo, nos trazendo equilíbrio, força, luz, coragem, perseverança, para que nós prossigamos no caminho do bem, abrindo os nossos corações para o nosso próximo, amando, compreendendo, perdoando. Que Jesus nos ampare agora e sempre. Graças a Deus. E assim,
Concluindo o Evangelho de hoje, é chegado o momento de, mais uma vez, agradecermos ao nosso Pai Maior, o Criador de tudo e de todos. Agradecermos ao Mestre Jesus, aquele que nos ensinou sobre o verdadeiro amor. Agradecermos ainda a todos os espíritos de luz, em especial a Itaporã, o dirigente espiritual da nossa querida Casa do Caminho. Rogamos ao Mestre que possamos ter assimilado os ensinamentos hoje aqui trazidos e que, principalmente, busquemos colocar em prática essas lições para que fortaleça em nós o amor do Cristo. Desejamos muita paz, muita harmonia a todos e que estejamos juntos em breve na nossa Casa do Caminho. Que assim seja, graças a Deus.